Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, ao passo que saudamos você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, e também das 10 às 11 da noite, na reprise, também pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, nas redes sociais, e também no Facebook e no YouTube da Diocese de Caxias do Sul. Também te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias no nosso YouTube e ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos, do Razões da Fé e de todos os materiais produzidos pela nossa Diocese e que vão ao ar no YouTube. E hoje nós vamos tratar diretamente sobre o tema da encarnação de Jesus. Se o homem não tivesse pecado, Jesus precisaria ter vindo? Nossos convidados de hoje, o padre Josimar Romil, que é membro da equipe sacerdotal aqui do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, coordena o curso de teologia aqui da região pastoral de Farroupilha e também é mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul. Olá, padre Josimar, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Felipe. Olá a todos os que nos acompanham pelos diversos meios. É uma alegria estar aqui falando sobre temas relativos à fé cristã, em específico hoje o tema da encarnação do Verbo, a questão do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso convidado também, Gabriel Guilherme Frigo, mestre em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul. Frigo, muito obrigado pela tua presença. Olá a todos e todas, obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também discutir, conversar, dialogar sobre temas tão caros para a nossa fé, como é o da encarnação de Jesus Cristo. E nós usamos como texto base para este nosso encontro, para esse nosso debate de hoje, o prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, onde está escrito: "No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Ela era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A primeira pergunta direta ao padre Josimar: por que Jesus é palavra? Muito bem. Além de palavra, é verbo. Isto, a palavra de Deus criadora. No livro do Gênesis, por exemplo, nós encontramos a referência à criação do ser humano, homem e mulher, mas também o relato da criação do universo, de todas as outras coisas. E aí, em específico, quando Deus fala da criação da pessoa humana, ele diz: façamos o homem e mulher, né? Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Usa o termo nossa, no plural. Então, revela já aí algum aspecto da Trindade. Então, Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. No princípio era a palavra, o verbo que vai originar tudo quanto há. Então, a criação a partir da vontade de Deus e do poder de Deus. Creatio ex nihilo. Então, a criação do nada. Então, a partir do nada fora de Deus, mas da vontade de Deus. Sim, Deus cria a partir do seu amor, da sua vontade e do seu poder. Então, é um poder criador. Então, a palavra, quando fala em palavra, é aquele faça-se.
faça-se a luz, e a luz foi feita. Façam-se os planetas, e os planetas foram feitos. Faça-se a pessoa humana, e a pessoa humana é feita. Então, a palavra, ou o verbo, ou a ordem de Deus é que faz acontecer aquilo que existe. Muito bem. Isto é para explicar, este relato é para explicar, por exemplo, o porquê de Jesus ser a palavra, né? O Filho ser a palavra, e para explicar o poder e a vontade de Deus. Não podemos, porém, entender este texto bíblico citado por mim literalmente, ou sem interpretar. Por quê? Porque a evolução das espécies, por exemplo, é um fato. A igreja atesta e fala que veio a humanidade. Isso. Vem da evolução. Isso, a evolução das espécies é um fato. Qual teoria da evolução das espécies é correta ou é mais correta? Aí poderíamos discutir. A evolução é um fato. Mas quando a igreja fala de que Deus é o criador de todas as coisas pela sua palavra de ordem, palavra criadora, ela está dizendo, é Deus que fez aquilo que há. É Deus que fez, pela sua providência, tudo quanto há. Como isto aconteceu, aí a ciência vai procurar explicar. E isto é fascinante, porque a religião e a ciência caminham juntas. A fé e a razão estão unidas. Então, tudo quanto há foi feito pela palavra criadora de Deus. Como foi feito, a ciência procura explicar naquilo que é possível. Mas, no princípio era a palavra. Não havia aquilo que há. Existia, poder-se-ia dizer, o nada fora de Deus. Mas Deus, pelo seu poder, liberdade, vontade e amor, fez aquilo que há pela palavra. E nós, o que nós poderíamos dizer, Frigo, sobre o papel do Filho na obra da criação? O Filho trabalhou na obra da criação? O que o Filho fez na obra da criação? Se a vontade do Pai, do Deus Criador, foi criar, o que o Filho fez na obra? Eu acredito que é a Trindade inteira que cria. Não é Trindade separada, mas é ela toda aqui como que gera o mundo, gera o cosmos a partir dela, né? Então é aqui que está a criação. É toda ela que cria, não é o Filho ou o Pai ou o Espírito, mas é o nosso de Deus que faz, né? A vontade de Deus é única, porque Pai, Filho e Espírito são um. É uma única vontade criadora, né? Não existe uma tripartição, não são três deuses, né? Um Deus que cria, um Deus que do nada gera. É aquele façamos, né? Façamos, o façamos. É o plural, né? Agora, ainda nessa questão, Santo Irineu, ele dizia que nós, seres humanos, somos imagem da imagem de Deus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Quem o vê, vê o Pai. Então, se Jesus é a imagem perfeita de Deus, nós somos imagem da imagem de Jesus. E isto não é só algo que diz respeito ao passado, mas também deve ser ao presente e ao futuro. Buscarmos nós também, cristãos, especialmente porque o batismo nos move a isso, nós buscarmos a semelhança com Deus. E com Deus como em Jesus, sermos semelhantes a Jesus sempre mais. E por que precisou Jesus vir ao mundo? Essa é uma questão perfeita, né? Eu já respondo antes de perguntar para o Frigo, mas o Frigo depois poderá falar também com propriedade, porque estudou Tomás de Aquino em específico com profundidade. Eu estudei Anselmo de Cantuário. Essa tua questão, Felipe, poderia ser traduzida para o latim como cur Deus homo. Por que Deus se fez homem, né? Quando tu leste
antes, aquela parte do credo, Niceno Constantinopolitano, lá pelas tantas dizia assim: por nós homens e para a nossa salvação. Ali está a resposta. Deus se fez homem, Jesus nasceu por nós, seres humanos, e para a nossa salvação. Salvar do quê? Da morte eterna, do afastamento de Deus, do pecado, tanto o pecado das origens como o pecado pessoal. O que é o pecado? Vamos falar sobre isso. É importante falar sobre o pecado. Olha, tem algumas pessoas que eu atendo que dizem: eu nem sei o que é pecado. Tem que falar então sobre o pecado. O pecado é um afastamento de Deus ou um encaminhamento para isso. O pecado pode ser pessoal, pode ser estrutural, pode ser original, né? O pecado das origens, beleza. O pecado é uma desordem. Há uma ordem estabelecida, um mandamento feito por Deus, e o pecado é uma desobediência ao mandamento, é uma desordem. Vamos falar da ordem de Deus, por exemplo, no livro do Gênesis, né? A Adão e Eva. Podeis comer de todos os frutos, menos desta árvore. Aí, beleza, aí vem uma ordem estabelecida. Aí vai lá a tentação, né? Que surge a partir do tentador. Né? A serpente que representa o mal e o maligno. Beleza. Então, há uma tentação e a pessoa humana representada, o ser humano representado em Eva e Adão, cai em tentação. A tentação de desobedecer a ordem de Deus. E desobedeceram. E aí nasce o pecado. Isso, o pecado original. Isso. O pecado das origens. Beleza. Aí cria-se a desordem. E aí o afastamento de Deus pela desobediência. Muito bem. A pessoa humana depois se arrependeu. Mas como vai restabelecer a ordem? Né? Como restabelecer? Deus poderia perdoar o ser humano simplesmente? Sim, poderia. Deus poderia aniquilar o ser humano simplesmente? Sim, poderia. Perdoar, aniquilar, duas possibilidades. Mas veja bem, Deus quis que a pessoa humana participasse da redenção. Como? Deus, não o Pai nem o Espírito Santo, mas sim o Filho, Deus se fez homem, se fez carne. O termo bíblico em grego é sarx, carne. Deus se fez carne, é verdadeiro Deus, sim, mas também verdadeiro homem para participar enquanto pessoa humana. Então, ele assume tudo aquilo que é humano, menos o pecado, para redimir, para salvar, para subir. Então, é uma assunção, daria para dizer, uma assunção do ser humano. Não da é natureza humana. Isso. Uma assunção da natureza humana. Perfeito. Não é um simples perdão divino à pessoa humana, nem uma aniquilação, mas uma assunção da natureza humana para que haja a reconciliação. Então, se antes era a desobediência, pela desobediência nós nos perdemos enquanto natureza humana, Jesus, pela sua obediência e obediência até a morte e ressurreição, salva a pessoa humana. Nós podemos aí então fazer um paralelo e dizer que nós, enquanto criaturas, nós não conseguiríamos nos aproximar totalmente de Deus e precisou vir aquele que é totalmente Deus e totalmente homem para fazer esta união. Exatamente. A pessoa humana, por mais que quisesse, não podia. Deus podia, mas não precisava. Mas quis. Isso, por amor, então. Por amor, Deus se fez homem em Jesus, né? Jesus nasce em Belém, né? Então é Deus que vem a nós para, por amor, nos salvar. Sim? Eu gosto de usar uma imagem, acho que o Josimar, por causa de Anselmo, concordaria com ela, que é a imagem da dívida. Como nós pagamos uma dívida? A dívida só pode ser paga entre iguais. Porque o pecado, no fundo, acaba deixando uma dívida do homem para com Deus. Né? Tem algo ali na relação que é rompido.
Nessa relação homem e Deus, com o primeiro pecado, há quase que um rompimento da relação. Gera uma dívida, podemos dizer assim. Uma dívida do homem para com Deus. São Paulo Apóstolo fala da dívida. Isso. Isso. E como a dívida é paga? A dívida só pode ser paga entre iguais. Por exemplo, se eu tenho um cachorro e ele come o meu chinelo, ele não tem como me devolver isso. Tem uma dívida que não pode ser paga. Entre nós, se eu devo para alguém, eu pago na mesma quantidade, na mesma proporção daquilo que eu devo. Mas e nós para com Deus? Como essa dívida é paga? Ela não é paga. Por quê? Porque a nossa natureza ela é infinitamente inferior à natureza divina. Por isso a elevação da natureza. A encarnação, no fundo, é Deus que se abaixa, kenosis, para elevar a nossa natureza à sua própria condição e essa dívida poder ser quitada, né? Santo Atanásio, vamos citando vários, né? Santo Atanásio, que é outro muito importante, pai da igreja e santo da igreja, ele dizia: quando Deus se fez homem, a pessoa humana pulou para Deus, né? Essa elevação da natureza humana para Deus é aquilo que o Frigo coloca muito bem, é interessantíssimo. E Santo Atanásio coloca isso: quando Deus se fez homem, a pessoa humana, o ser humano pulou para Deus. E assim nós vamos com esta certeza do amor de Deus que se fez homem para a nossa salvação. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, pelas redes sociais, pelo Spotify. E hoje nosso tema, né, sobre a encarnação de Jesus. Nossos convidados, o padre Josimar Romil, Gabriel Guilherme Frigo. E eu lanço a pergunta agora. E se a humanidade não tivesse pecado, se o homem não tivesse pecado, Jesus precisaria ter vindo? Ou melhor, o Verbo, o Filho precisaria ter se encarnado? Muito boa essa pergunta. Tem uma expressão na liturgia: ó feliz culpa de Adão que nos mereceu Do Jesus. Segue a ideia de antes. A pessoa humana pecou, queria voltar à comunhão com Deus, mas não podia, porque não era do mesmo nível, não tinha esta força. Deus podia aniquilar, mas não fez. Deus podia perdoar, mas não fez. Deus quis se abaixar, aquilo que o Gabriel retomou com bastante ênfase e justiça. Deus quis se encarnar para assumir e redimir. Muito bem. Se não tivesse pecado, não haveria necessidade do nascimento de Jesus. Poderia, e aí vem os franciscanos, como Boaventura e companhia, né? Que vão dizer que sim, que viria para completar a obra da criação. É uma visão. Porque na religião nós temos questões postas e definidas, que não se discute. Outras questões podem ser discutidas. Tá? Então, há espaço para a especulação. E para o debate. Perfeito. A razão é a condição de possibilidade para o debate, para o diálogo, com quem pensa igual ou crê na mesma fé, mas também com quem pensa ou crê diferente. Por isso, por exemplo, Santo Anselmo, ele discutia com judeus, com muçulmanos e com ateus, inclusive. Beleza. Então, para os que seguem São Boaventura, por exemplo, eles vão dizer que Jesus teria vindo mesmo assim, mesmo se não tivesse pecado, para completar a obra da criação.
para os anselmianos e outros, não. Por causa do pecado, Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir. Essas são várias palavras que significam basicamente a mesma coisa. Veio para que a pessoa humana voltasse à comunhão com Deus. Por isso que Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Logo, fora de Jesus não há salvação. Se ninguém vai ao Pai senão por Ele, logo não há salvação fora de Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho para o Pai. Em outra passagem bíblica, eu sou a porta, ele diz. Então, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o Salvador e a salvação que vem de Deus. Novamente, salvar do quê? Do pecado e da morte eterna, que é o contrário da vida eterna. Do eterno afastamento de Deus. Exatamente, o inferno é isso. O inferno é o completo afastamento de Deus. O céu é a vida eterna, é o estar na presença de Deus. Então, isto é por Jesus. Jesus é a via. São Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Tomás completa que a encarnação, portanto, ela se faz diante do pecado conveniente a Deus, como o melhor meio possível, daí necessário, para limpar a culpa. Ou, como Santo Agostinho, se pela carne veio o pecado, pela carne vem a redenção. E aí se pode fazer um paralelo com o que com os profetas, né, se trazia que o Messias viria, mas a esperança do povo era do Messias libertador do sistema político, do sistema romano, das amarras humanas, pura e simplesmente. Mas, e aí eu já entro na segunda questão desse bloco. O Deus que se encarna no Filho, né? O Deus Filho que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Por que ele prefere nascer na humildade de um potreiro, de uma gruta, e não num palácio como Herodes esperava ou como os magos esperavam? Uma pessoa que responde isso é o Papa Bento XVI. No livro A Infância de Jesus, o Papa escreve de maneira excelente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Maria colocou o menino recém-nascido numa manjedoura. Manjedoura em latim se diz presepium. Presepium. Por isso o presépio, né? Manjedoura em latim é presepium. Daqui, com razão, se deduziu que Jesus nasceu num estábulo, num ambiente pouco confortável. Vem-nos a tentação de dizer indigno, que todavia proporcionava a discrição necessária para o acontecimento sagrado. Muito bem. Podia ser uma gruta? Sim. Por quê? Porque desde sempre na região ao redor de Belém se usaram as grutas como estábulo. Perfeito. Depois vai dizer assim, na questão da humildade, da palha. A questão da palha é o abaixamento de Deus. Mas tem mais. Eu já vou explicar. A palha no coxo, né? Onde os animais comiam. Olha a imagem. Jesus se faz alimento para nós na Eucaristia. Então, no coxo onde os animais comiam está Jesus que se faz alimento na Eucaristia para a pessoa humana. Então, este é um aspecto interessantíssimo, porque a interpretação é sempre importante, né? Outro aspecto. Olha nas imagens de Jesus bebezinho no presépio, né? Diz o Papa, abre aspas, o menino rigorosamente envolvido com faixas aparece como uma alusão antecipada à hora da sua morte. O menino envolto em faixas é o mesmo que depois, no Santo Sepulcro, foi envolvido em faixas. Jesus é desde o início o imolado na cruz, né? Como veremos de forma ainda mais detalhada ao refletir sobre a palavra primogênito. Por isso, também, o Papa diz, a manjedoura era representada como uma espécie de altar. Olha aqui, ó.
depois de algumas linhas. A manjedoura é o lugar onde os animais encontram o seu alimento. Agora, porém, jaz, né? Como num sepulcro, né? Jaz na manjedoura aquele que havia de apresentar-se a si mesmo como o verdadeiro pão descido do céu, como o verdadeiro alimento de que o homem necessita para ser pessoa humana. É o alimento que dá ao homem a vida eterna, a vida verdadeira. Muito bem. Então, aspecto do alimento, aspecto dos panos, como da morte, né? E também poderíamos ver algumas imagens. A arte cristã é fantástica, né? Tem algumas imagens que aparece Maria segurando o menino Jesus no colo e ele está como que morto. É a Pietà. Aí, olha, no final, né? Por isso, no início já está o fim. No nascimento já está prevista a morte e ressurreição. Por isso os presentes dos magos também, né? Boa recordação. A mirra, né? A mirra, né? Lembrando a morte, o ouro, Sim. a realeza, né? E o incenso, a divindade. Mas na mirra, a morte. Aí estaria uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus? Sim, uma manifestação daquilo que viria a acontecer. É como Jesus no Monte Tabor transfigurado. É uma manifestação de algum aspecto da ressurreição. Ali no nascimento também. Uma manifestação, né, simbólica, pelos símbolos, né? A mirra que é oferecida, ou os panos que envolvem o menino, ou o menino na manjedoura com a palha, o alimento. Então, uma manifestação daquilo que viria a acontecer depois. Do que é e do que será. Sim. E do já e do ainda não. E voltando um pouquinho na pergunta, né? Se Jesus, o Messias, era esperado como o libertador humano, pura e simplesmente do poder político, o que significa ele ter nascido lá na gruta e não ter nascido num palácio? É justamente para desmantelar esta ideia. Porque não é meramente para uma realidade humana, político-social. A realidade humana, político-social é um aspecto, né? Por causa do pecado estrutural, por exemplo, das sociedades, a fome, o racismo, as guerras. Isto é pecado estrutural e deve ser combatido, sim. Mas é um aspecto, não é o único. O aspecto que se coloca de maneira mais justa, daria para dizer, é o aspecto da vida eterna e da morte eterna, que é do afastamento de Deus ou da estar na presença de Deus. É isso aí. Então, nascer lá é também para dizer, não é este o aspecto principal. Não é o Messias puramente político que vem. Mas aquele que vem nos salvar. Mas aquele que vem nos salvar. Salvar a natureza humana na sua completude, né? Não só na sua dimensão política. Por isso, o credo que tu citaste, por nós, ou pelo homem, pela pessoa humana e pela salvação. Isso. E como é que ainda nós poderíamos, trazendo isso para os dias de hoje, como é que nós podemos, enquanto igreja, viver esta encarnação de Jesus, este abaixamento, esta presença do Verbo encarnado pelos sacramentos e também na vida da igreja? Como é que a gente pode viver esta encarnação? Eu diria ver o que ainda hoje afasta de Deus, né? Então, isso pode ser também social, mas não só. Por exemplo, a questão dos mandamentos, né? Então, o que afasta de Deus a pessoa humana, né? E a igreja, com a sua missão primordial, aquilo que São Paulo VI falava, a missão primordial de evangelizar. É tornar o evangelho de Jesus cada vez mais conhecido e amado, mas fazer também que ele dê frutos, então, na vida dos cristãos. Olha aquilo que Jesus falou: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí, se tem uma guerra, não há amor.
Logo, é preciso mudar isto. Se alguém morre de fome, deve ser corrigido. Se alguém blasfema, deve ser corrigido. Se alguém, enfim, mente, deve ser corrigido. Então, na ordem dos mandamentos, nós poderíamos refletir sobre toda a vida humana, em sociedade, ou de maneira privada, ou familiar, ou conjugal, e etc, etc. Então, hoje a igreja deve continuar com esta nobre e primordial missão, evangelizar. E a evangelização é também a evangelização, por exemplo, da cultura. Não é só a enculturação do evangelho, é também a evangelização da cultura. Mudar aquilo que tem que ser mudado. Que é a elevação. É, isso aí. Como o verbo que nos eleva, a evangelização que eleva a cultura. Mas tocando nesse ponto, os evangelhos dos domingos do Advento vão nos recordar, ao menos João Batista vai nos recordar um pouco isso. Quando ele critica os fariseus e saduceus, ele diz: vocês vêm aqui pedir um batismo, mas vocês não se convertem. E como é que João Batista diz que a conversão é efetivada, digamos assim? É nas obras, né? Nós sabemos que vocês estão convertidos se as obras de vocês forem obras de pessoas convertidas. Então, aquele que hoje se põe e quer se colocar para seguir um Cristo encarnado, que se faz carne, né? Um verbo que se faz carne, sarx, aquele que se coloca no seguimento desse Jesus Cristo não está fora da carne, está na carne, está no mundo, e no mundo deve produzir frutos de Cristo. Isso, não numa redoma, né? Não enclausurado, mas ser sal da terra, luz do mundo, fermento, né? Ou seja, onde estivermos e com as pessoas com as quais nós nos encontrarmos, ali sermos luz, sal, fermento. De novo, Santo Agostinho, né? Se o pecado vem pela carne, é pela carne que ele é redimido. Sim. O que não é assumido não é redimido, né? Então é preciso assumir a condição humana. Nós assumirmos a nossa olhando condição. Um pouquinho, olhando a partir dessa resposta de vocês, no contexto de uma igreja atual, da igreja de hoje, por que a igreja lá nos primeiros séculos nos não impôs, não vamos dizer impôs, mas escreveu, colocou no papel as verdades de fé? Sim, não impôs, não... eu não vejo como imposição, sim, mas ela uma proposição. Propôs e nos colocou isso como verdadeira tradição da igreja, né? Sim. Por que isso? É o mandato de Jesus: ide pelo mundo inteiro e anunciai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a igreja não age por proselitismo e nem enfiando goela abaixo, impondo, como tu colocaste. Mas é a cruz de Cristo que atrai. Então, a igreja tem esta missão e deve ser livre para anunciar isto, né? De anunciar a Jesus, mostrar à pessoa humana quem é Jesus e o que ele quer de nós. E isto atrai, né? Não é por proselitismo, nem por imposição. É por atração que a pessoa humana deve virar cristã e não por outro. O próprio Deus nos deixa essa liberdade, né? O próprio pecado ou mesmo o inferno como condição de possibilidade da liberdade. Exatamente. Deus não se impõe a nós. Não nos obriga a ir para o céu. Não nos obriga, não. O inferno é essa condição de possibilidade de negar a Deus, né? Isso também daria para refletir sobre o pecado contra o Espírito Santo, que fala na Bíblia, né? E se não aceitar nem o perdão de Deus, a pessoa humana permanece livre para isso. E essa é uma liberdade absoluta, né? Extrema, né? Deus a respeita sem restrições, digamos assim. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, pelas redes sociais também. Hoje o nosso tema, se o homem não tivesse pecado, Jesus precisaria ter vindo? Nossos convidados, o padre Josimar Romil, que atua aqui no Santuário de Caravaggio, e também Gabriel Frigo. Minha pergunta vai ao Frigo, que é mestre em filosofia e trabalhou a questão de Tomás de Aquino, sobre a questão do belo, inclusive. O que nós poderíamos, a comparação? Jesus, quando o Filho, quando se encarnou, né, na pessoa de Jesus Cristo, nasceu criança. A beleza de uma criança, quando nós vemos uma criança na maternidade, quando uma criança chega em casa, né, depois do tempo de hospital, acorrem a ela as pessoas, os familiares, para estar junto da família e também para ver aquela criança, porque criança se traduz em algo que é belo. Isaías vai dizer, e nós podemos traduzir lá para Jesus no alto da cruz. Ele não tinha beleza nenhuma, ele era um escárnio, parecia alguém abandonado por Deus. Mas na cruz se revela o belo. Como é que nós podemos traçar um paralelo entre o belo da criança, do menino Jesus, e o belo do crucificado desfigurado? Bom, aqui eu começo citando uma frase de Tomás de Aquino para depois a gente ir construindo melhor essa resposta. Tomás de Aquino vai dizer que o belo, em outras palavras, é o bom apreendido pelos olhos. Então aquilo que é bom, que os olhos apreendem, isso é o belo. O que é o belo da cruz? É a nossa salvação. Então, por mais que aquele rosto, aquele Cristo, carne, encarnado realmente, até a última condição, que é a condição da morte, a condição da vida no presépio, na manjedoura, e a condição da morte na cruz do Calvário, a morte que assusta, e uma morte violenta assusta e causa mais repulsa ao olhar, mas qual é a beleza dela? É a salvação que ela carrega. É a bondade de Cristo, o amor de Cristo ali, na cruz, crucificado, entregue, frágil, mais frágil que a criança, quase. Ali está a beleza da encarnação levada à sua última consequência. A última consequência da encarnação é a salvação que se dá pela cruz. E a beleza dessa encarnação está na cruz por causa disso. Porque ela carrega ali todo o amor, toda a graça de Deus entregue. Acho que dá para dizer, essa é uma via de tentar responder isso, né? Perceber, não uma beleza meramente estética, que é uma das dimensões do belo, sim, é a estética, mas não uma estética humana, com os nossos olhos, mas uma estética que transcende o nosso olhar e consegue perceber ali, na dor e no sofrimento, a salvação. Nós poderemos então dizer que Deus é belo. Deus é o belo, né? Belo. É o belo, sim. Essa é uma dos atributos. São Tomás vai dizer que, a partir de Aristóteles, que Deus é o ser. O ser que, quando cria, gera o mundo, como nós dizemos no início, né? Da vida, da existir ao nada, cria, ex nihilo, e criando o mundo, parte do mundo, ou todo o mundo, acaba participando desse Deus, né? E quais são os atributos dele? Do ser. O ser que dá existência, o ser que dá vida às coisas. É a unicidade, é a bondade, é a beleza e é a verdade. A gente pode acrescentar também, é a justiça de Deus, a justeza das coisas, né? Então Deus é o belo. Deus também é o verdadeiro, o uno. E, segundo essa teologia de Tomás de Aquino, por participação, todas as coisas carregam em si, em diferentes graus, bondade, beleza, verdade e justiça. E unidade também. Então Deus é essa beleza. É o fundamento, é a fonte da beleza. Padre Josimar, como nós podemos traduzir essa beleza
hoje a beleza de Deus, do Verbo? Nós podemos hoje participar desta beleza de Deus e do Verbo, por exemplo, na liturgia, né? A liturgia é um tocar o mistério de Deus, é um participar da verdade de Deus, da justiça de Deus e da unicidade de Deus, enfim, participar desses elementos apresentados pelo Frigo, participar, porque a liturgia, especialmente a missa, a Santa Missa, é um entrar na nuvem sobre a alta montanha, como no Monte Tabor, né? Nós podemos hoje participar disto. Outro aspecto da participação além da liturgia é Nossa Senhora. Uma expressão antiga sobre a Virgem Maria é tota pulcra es Maria. Toda bela sois Maria. Então, Maria, cumprindo a vontade de Deus, participou da beleza de Deus. Então, nós, pela intercessão poderosa da Virgem Maria, ou fazendo a vontade de Deus como Maria, aquilo que Jesus falou, meu irmão, minha irmã, minha mãe, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, participando na liturgia e na vida pelas obras. Quais obras? Por exemplo, as obras ou os frutos do Espírito Santo. Alegria, paz, bondade, caridade, modéstia, e assim tantos outros. São 12 frutos do Espírito Santo. Podem pegar em Gálatas capítulo 5, né? Lá tem 9 frutos, mas depois a igreja acrescentou mais 3, dá 12 frutos do Espírito Santo. Então, pela participação na liturgia e pela vida, na caridade especialmente, nós podemos participar da beleza e do belo de Deus, certamente. Quando nós retomamos o texto do prólogo de São João, o texto vai nos colocar que a luz brilha nas trevas e as trevas não a dominaram. Né? A gente sabe do contexto histórico do texto, né? De ser escrito em tempos de perseguição e tudo mais. Qual é a nossa missão enquanto cristãos que vivem a vida da igreja por meio da liturgia, por meio do reconhecimento do Verbo e da Trindade como um todo? Qual é a nossa missão enquanto cristãos para que as trevas não dominem sobre a luz? Seguir Jesus, e naquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, né? Então, seguir Jesus. Jesus disse, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, seguir Jesus é ser cristão onde se está. É ser Cristóforo. Perfeito, Cristóforo. Cristóforo é semelhante a fósforo, né? Isso. Isso a gente aprendeu em algumas aulas, é isso que eu... Fósforo é portador de fogo, Cristóforo é portador de Cristo. Então, sermos cristãos, portadores da luz, que é Cristo, portadores de Cristo, portanto, as outras pessoas... Essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque Deus é amor. E se nós queremos ser semelhantes a Deus, imagem de Deus nós já somos. Semelhantes a Deus é um vir a ser, sempre. Então, se nós quisermos ser semelhantes a Deus e viver bem a nossa missão no mundo, amemos como Jesus amou. Vivamos como Jesus viveu, sobretudo o amor. O Catecismo vai nos dizer que o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus, lá nos números 458, 459 e 460. Então, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus, o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade, e o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina.
que nós podemos fazer para recordar e viver bem esta festa da encarnação do Verbo? Contemplar o Verbo que se faz carne. Esse contemplar aqui não é o simples olhar, né? Não é só o olhar, o imagético, mas é tomar a consciência de que Deus, infinitamente superior a nós, na sua natureza e na sua condição divina, se rebaixa ao ponto de se fazer um de nós, nascer numa manjedoura, em tudo exceto no pecado, né? Passar frio, passar fome, sofrer a condição humana. Quer dizer, essa prova de amor, culminada na cruz, quando se contempla isso, quando se coloca isso em perspectiva de vida, é o Dostoiévski que vai dizer, né? Me apresentem algo mais belo que Cristo, mais verdadeiro que Cristo, e eu deixo Cristo para seguir. Por quê? Porque não há. Né? Não há. Então, o cristão que consegue, nesse tempo do Advento, contemplar isso, a consequência é ser Cristóforo. Portador de Cristo, sal e luz no mundo. Por isso é preciso também reconhecer quem é Jesus, né? É como uma manjedoura, o nosso coração como uma manjedoura que acolhe Cristo Jesus, mas porque sabe a questão do conhecimento, né? Razões da fé, né? A questão do conhecimento, sabe quem é Jesus e por que Deus se fez homem. Então, é aproveitar das oportunidades que nós temos de conhecer mais e melhor. Veja bem, diz o Papa Bento XVI, nenhuma representação do presépio prescindirá do boi e do jumento. Nos nossos presépios, olha ali, tem sempre um boi e um jumento, junto ali da manjedoura. Por quê? Por que tem isso? Vem da Bíblia, olha, Isaías capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Mas Israel é incapaz de conhecer. O meu povo não pode entender. Então, sempre tem uma imagem do boi e do jumento para que nós nos recordemos de que é preciso saber quem é este que ali está. E o porquê ele está aí. Por que Jesus está aí. Por que Deus se fez homem? Cur Deus homo. Santo Tomás vai dizer que só se ama verdadeiramente aquilo que se conhece. Excelente. Só vai se amar aquele Cristo encarnado se nós conhecermos esse Cristo encarnado. E se a gente quiser conhecer mais, então leiam o Catecismo, é uma possibilidade. E quem quiser aprofundar mais ainda, leiam a Suma Teológica. A Suma Teológica de Tomás de Aquino. Aí é frigo. Quanto é extensa, né? Extensa. São 5 Bíblias, não sei. Ela é extensa. Essa edição aqui acho que são 11 volumes. Mas a divisão dela é um pouco mais complexa. Pode ler em português, né? Pode ler em português, não precisa ser em latim. E se alguém não tem tanto tempo, leiam Santo Anselmo, né? A obra Cur Deus Homo, por que Deus se fez homem? É conhecer, claro. Ou ainda a carta apostólica de Francisco, sobre, né? o presépio. Sobre o presépio, onde, e aqui eu recordo um dos parágrafos, o modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que ele renuncie à sua glória para se fazer homem como nós. Que surpresa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos. Dorme, mama o peito da mãe, chora e brinca, como todas as crianças. Como sempre, Deus gera perplexidade e é imprevisível. E ele se torna imprevisível. O Papa, de fato, ele é brilhante. O Papa Francisco sabe, como Bento XVI, expressar as verdades profundas da fé de uma maneira simples. E ele se coloca, se tornando imprevisível, Deus sai dos nossos esquemas, da nossa capacidade de entender. Né? Sim, compreendemos até certo ponto. Exatamente. Até certo ponto, porque a nossa capacidade é limitada. Mas não porque seja irracional. Perfeito. Não, a encarnação, portanto, não é irracional. Mas não é porque não temos toda a capacidade que vamos ser negligentes e não buscarmos compreender mais. Isso. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé desse domingo. Muito obrigado, Gabriel Guilherme Frigo, Padre Josimar Romio,
o Paulinho da equipe técnica da Rádio Miriam. Até o próximo domingo.